Terra firma. Alô, alô. Esqueci do microfone. Terra firma Society. Aqui é Terra Firma Society. Sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Agora com microfone, com áudio. Vou pedir para você se inscrever, participar do canal, deixar o like, dislike, fazer parte aqui da comunidade Terra Firmeza, me ajudar aí. É de graça, mano. Se inscreve aí. E hoje Opa, vamos lá. Eu recomendo Netflix da série Untold, Crimes e Punições, a história do Danbury Trashers e do Jimmy Galante e do AJ Galante. O que acontece? Essa série ela vai contar a história de um time de hóquei que foi feito, deixa eu colocar aqui, que foi criado nos anos, no comecinho no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, essa série, ela vai tratar do seguinte, esse pessoal, eles serviram, esse Jimmy Galante, ele serviu de base para se fazer a história dos Sopranos, tá? O que é a história desse Jimmy Galante? Ele é um cara que tem ligações com a máfia genovesa, tá? Ele mexia com a área de lixo, né? Para quem não sabe, a máfia americana, ela mexe muito com parte de construção, por isso que o Jimmy Hoffa foi sumido, né? Que tem a história lá do irlandês. Então o que acontece? Há muitas situações da máfia com me perdi aqui, perdão. Com essa área de serviços, tá legal? Então o que acontece? Isso aqui é daquela série Untold que eu falei pra vocês, falei que teve a briga na NBA, a história da Caitlyn Jenner, né? E esse daqui, cada um deles a primeira temporada tem 5 episódios, cada um deles vai contar uma história relacionada ao esporte. E esse aqui, ele vai chama Crimes e Infrações, porque ele vai contar a história do envolvimento da máfia com o hóquei. Então o que acontece? Esse Jimmy Galante era o cara que ganhava dinheiro com o lixo, né? Ele tinha uma empresa de processamento de lixo, que é o que eu falei, vai ser a base lá para os Sopranos. E aí ele resolveu dar para o filho dele, de 17 anos de idade, um time de hóquei da liga secundária. Então o que acontece? É tipo uma segunda divisão lá nos Estados Unidos. Eles criaram o Danbury Trashers, que é o símbolo deles era muito legal, era uma lata de lixo jogando hóquei com uma cara de malvadona. E a ideia deles era ter o time mais malvado da segunda liga. O filho dele gostava de hóquei, né? Então por isso o pai dele pegou e deu um time de hóquei para ele. Coisa bem de história de playboy, assim, uma coisa... Só que eles vão usar o time para lavar dinheiro, tá? O time acabou criando uma série de problemas. Então o que o seriado vai fazer? Ele vai contar a história do Jimmy Galante, dos problemas dele com a máfia, com a justiça americana. Ele passa a ser investigado e quando ele dá esse time pro filho dele, o filho dele vira o dono de time mais novo da história dos Estados Unidos. Ele começa a gerenciar esse time, ele começa a montar um time assim, só com cara barra pesada. E a história dele, qual que era? Ele era alucinado pelo filme do Mike Ducks, que era aquele filme de hóquei. Então ele assistia aquele filme e ele queria fazer aquilo na vida dele. E no final ele acabou conseguindo. Então ele vai criar um time só de cara que ninguém queria, ter os irmãos. Aí é legal que vai entrevistando a galera do time e você vai vendo o amor que eles têm pelos caras. Por quê? Porque eles arrebentaram, eles chegaram na final da liga de segunda divisão. Lá não sobe, você vai jogar a segunda divisão e você vai ser sempre da segunda divisão. Eles montaram o estádio, a cidade começou... Então ele movimentou toda a cidade de Danbury,
né? E começou todo mundo a ir lá. Por quê? Porque o time era briguento. Então, por que punições? Eles faziam tudo que não podia fazer. Teve um primeiro jogo, o cara deu um sinal assim, ele começou uma briga do nada. O juiz apitou, ele já jogou a luva e saiu na porrada com o cara, assim. Porque no hockey você pode brigar, você tem dentro disso. Então era um time que tinha um monte de penalidade. E eles começaram, e aí a ideia deles, porque ele era fã de duas coisas, o AJ Galante. Ele era fã do filme Mike Duckers, e ele jogava, ele sofreu uma contusão e não pôde jogar mais, então esse sonho dele de ser jogador de hóquei ficou impossibilitado, e ele era fã de WWF, WWE, de wrestling americano, aquele pro wrestling. Então ele quis juntar duas das paixões dele numa coisa só, que era esse time. Então eles queriam ser os malvados da liga. Eles tinham uma treta contra o time lá, tem o lance do cara que quebrou a perna do outro lá. A história é assustadora, assim, e esse cara vai voltar para jogar, para poder pegar o cara numa outra partida. É muito legal. E aí você tem os depoimentos de todo mundo que estava envolvido nisso, e é legal, assim, legal, né? Dá uma raiva. Você vê que é os puta dos caras folgados pra caramba, né? Os caras marrentos, e os caras orgulhosos de contar essa história. Só que no meio do caminho, vão descobrir duas coisas. Então tem os problemas que ele criava para a liga, tem o cara da liga secundária dando depoimento dele, né, que ele não gostava do moleque, do AJ, mas que depois ele vai vendo que ele vai trazendo um público, uma visibilidade que não tinha. A ESPN começa a acompanhar, então a liga secundária, que não tinha visibilidade, começa a ter em função de todas essas confusões, e o time começa a ganhar, ele vai chegar na final lá da conferência dele. O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, a investigação do FBI começa a aprofundar. E eles começam a ver que o time também podia estar sendo usado para lavar dinheiro. E aí, o que acontece? Eles pagavam os jogadores por fora, coisa que não pode ir lá na liga, nenhuma liga americana. Então o jogador, ele ganha o salário e tem que ser aquilo ali, tem que ser, ele não pode ganhar por fora. E eles ganhavam muita grana para jogar, para bater nos caras, e isso ia contra as regras. Então eles vão contar toda essa história. O Jimmy Galante vai acabar sendo pego pelo FBI, vai aparecer todo um escândalo em volta do Danbury Trashers, e o time vai ser obrigado a ser retirado da liga. Então, e aí mostra os torcedores. Então tem uma tiazinha assim que ela vive numa cadeira de rodas, o cara todo triste, o marido dela assim, que você vê bem aquele americano estilão redneck, assim, que eles, o prazer deles, tinha uma parte da torcida que era dos torcedores fanáticos, assim. Então eles vão dar um bom panorama da história do time, por que o time ficou famoso, e essa coisa das pessoas se identificarem com os bad boys, né? Como que eles vão mexer com esse imaginário das pessoas. Ao mesmo tempo, você vai entender assim que tem coisas seríssimas por trás disso. Então, o envolvimento com a máfia, violência, né? Suspeita de assassinato, não era qualquer coisa assim. E era coisa barra pesada, tanto que ele vai preso. E é interessante que na pesquisa que eu fiz, então eu assisti o seriado e já ia fazer o vídeo. E aí eu fui fazer uma pesquisa pro vídeo e eu descobri que o Jimmy Galante, ele já tinha ele tem um outro documentário sobre esporte que ele lesou uma associação de wrestler, ele criou um fundo lá, ele roubou o dinheiro dos caras. Então você vê que o cara também era um baita do picareta. E aí tem uma reunião no final com os ex-jogadores, né? E eles contando como que foi. Você tem um pouco da linha narrativa do Mighty Ducks, assim. Mas é interessante, só que dá um pouco de... Você fica... o que é ruim desse seriado? Ele chega a ser engraçado, pelo jeito que os caras estão contando, coisas sérias, crimes, e no final você meio que acaba torcendo por aquele time bagaceira que eles eram, assim. E a ideia deles era ser bagaceira, era ser o quanto mais possível, assim. Então é muito gostoso assistir, é uma série interessante, ela saiu esse ano, tá? Na verdade, essa série, assim,
cada capítulo equivale a um filme. Esse daqui, por exemplo, ele tem 1h25, né? Ele é proibido para menores de 14 anos. E esse é proibido para menores de 14 anos. O lá do outro lado não é, do Green lá. Mas é bem legal, assim, e interessante. E é aquilo que eu falei, ele vai ser a base, esse Jimmy Galante, ele vai ser a base dos Sopranos. Então imagina o seguinte, se você assistiu Sopranos e sabe do que o Tony Soprano era capaz de fazer, você vai entender. É legal, assim, é interessante você ver o pessoal falando sobre o Jimmy Galante, o respeito que as pessoas tinham, mas era um respeito meio que com medo, quando ele começava a falar, os jogadores, aqueles caras... Então, como que o filho dele, o AJ, foi aprendendo a conduzir o time, assim, só que aí eles foram banidos do esporte, né? O time deixou de existir em função dessa investigação do FBI. O Jimmy Galante, ele foi preso, né? Cumpriu lá, ele teve que entregar uma galera da máfia, aí tem essa questão do código de honra da máfia e tudo mais. E o filho dele foi trabalhar com outras coisas e ter um encontro no final, que é bem legal. E tem esses torcedores doideira dessa área da torcida, tem os ex-jogadores, então é emocionante, chega a ser emocionante, mas é muito engraçado e ao mesmo tempo assim você fica com aquela sensação de falar assim, mano, tá errado isso aí, esses caras estão tudo errado. Mas é muito legal, eu recomendo Untold Crime and Penalties, ou Crime e Punições, da Netflix. O poema de hoje, vamos lá. O poema de hoje vai demorar, hoje agora ficou lento o negócio aqui, a internet tá daquele jeito. O poema chama Livre-Arbítrio. O livre-arbítrio consiste em decidirmos o que fazermos com a nossa vida, e não a dos outros. O mundo, moldado ou explodido no átomo por uma força maior, que por ser tão grande e perfeita, que decidiu não mexer-se mais na sua criação. Mas não resistimos e sempre queremos culpar alguém pelas nossas mesquinhas escolhas e nos eximirmos de qualquer culpa. Qual que é a ideia dessa... Esse poema, na verdade, ele não chama livre-arbítrio, ele chama PlayStation 666, desculpa. Hoje está confuso o vídeo. A gente sempre quer botar a culpa no mal, no diabo, em algo que tentou a gente. E a gente não assume que às vezes a gente tem um lado... como o pessoal do seriado, como o pessoal do Denver Trashers, como o Jimmy Galante, o AJ, a galera que ele contratou lá, que tá fazendo isso porque quer, porque gosta, porque acha que é o certo. E não tá nem aí com as consequências em relação aos outros. Isso fica muito claro dentro do seriado. E a gente vive num mundo onde tá muito fácil essa questão de querer botar culpa no... fala uma bobagem, eu estava sob efeitos de remédio, ninguém mais assume o seu BO, né? Isso falta demais. E é uma coisa que eles acabam fazendo de um certo modo no seriado, mas que não passa essa impressão no final de tudo, não. Tá legal? Diz aí, você já assistiu essa série? Você conhecia essa história? Se não assistiu, ficou com vontade de assistir, esqueci de dar alguma informação? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês num outro vídeo mais organizado de Terra Firma Society. Ficou bem confuso isso. Tchau, tchau.